Aleluia. Nós estamos nesse seminário da doutrina do jejum, né? Estamos aprendendo um pouco sobre o jejum com uma visão bíblica, né? Com uma visão aí de Deus para conosco, o que o Deus espera de nós. Falamos um pouco lá sobre a questão da troca de valores para os dias de hoje. As pessoas até jejuam de uma forma distorcida, às vezes de uma forma mesquinha, de uma forma vulgar, buscando os seus próprios interesses, e deixamos a proposta para esse vídeo. Jejum não dá poder. Jejum nos leva ao Todo-Poderoso. Olha que diferença. Sendo assim, o jejum não muda Deus, pois Deus é imutável. O que é a questão do mudar Deus? A questão de, olha, eu vou jejuar para que Deus me dê o marido da irmã, por exemplo, como eu falei lá, a mulher do irmão, né? No caso, eu, homem, a esposa do irmão. Eu vou jejuar para isso. Meu Deus, não vai mudar um princípio dele, porque eu estou jejuando. Aí eu vou jejuar para Deus me dar um carro. Peraí, não é momento de carro. Eu falei nos videoaulas da experiência do carrinho de plástico. Não é o momento. Então não é o fato de eu jejuar que vai mudar Deus. Não vai mudar, ele é imutável. Não vai mudar. Então o jejum, ele não muda Deus. Ele muda aquele que está jejuando. Quando eu percebo os desvios que eu estou indo para o lugar errado, então eu vou voltar para o caminho. Porque quando eu estou jejuando de uma forma correta, para me aproximar de Deus, então Deus vai me mostrar. Deus vai ver que vai me mostrar que eu estou errado, que aquela atitude minha é errada, que aquela atitude não é para a glória dele. Então com isso nós entendemos que não é que o jejum dá poder, não, é que eu me aproximo do Todo-Poderoso. O jejum não traz poder, porque o poder é simplesmente e somente de Deus. Então ele não traz para a minha vida poder. Pelo contrário, eu que vou, aleluia, entrando em sintonia com Deus, em comunhão íntima com Deus, e a autoridade dele está sobre a minha vida. E isso é a base do poder. As transformações poderosas estão na vida de quem jejua, do jejuante, pelo fato dele compreender melhor o caminho que ele deve seguir. Então, quando eu consigo entender o que Deus tem e quer para mim, então a minha vida é revestida de autoridade e o mundo espiritual do maligno se sujeita. Eles, é isso que diz a palavra. Então, só para nós estarmos reforçando essa questão, o jejum não tem poder. Muitos jejuam para expulsar demônios, para terem poderes divinos, para serem mais santos, para terem até uma auréola na cabeça e assim vai. Mas não é isso, a proposta do jejum não é esse. Jejum não é para isso. Jejum não é para ter poder, não. Quando se jejua, o que acontece é uma aproximação de Deus. Eu quero que Deus faça parte da minha vida. Eu quero que Deus venha comungar comigo, porque Paulo escreveu aos Coríntios que o meu espírito comunica com o Espírito de Deus, porque eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou templo, você é templo. Todos aqueles que receberam a Jesus como seu Salvador são moradas de Deus. O problema é que tem muita casa que Deus já não está nela. O problema é que tem muitas vidas que Deus já não está lá. Então, quando eu jejuo, eu vou mortificar a carne, o desejo pecaminoso, e vou dar lugar para que o Espírito Santo venha fazer parte da minha vida. Esse é o princípio do jejum. Esse é o princípio. E não é para poder. Nessa aproximação de Deus, aquele que jejua, ele se transforma, uma vez que ele abre mão do seu direito de comer para agora receber de Deus a sua vontade. Eu quero que Deus faça parte da minha vida. Louvado seja Deus. Pastor, o senhor disse que eu não preciso jejuar para expulsar demônio, porque jejum não dá poder, né? Mas e aquele texto lá de Mateus 17, 24, que eu vou deixar aqui para você ler bem ele, onde Jesus diz que essa casta de demônios não sai senão por jejum.
E aí, pastor, como é que o senhor fica nessa questão? Vamos entender bem? Vamos entender melhor isso? Não é o jejum que expulsa, mas a aproximação de Deus. O aproximar de Deus e receber dele novas instruções de fé e autoridade que transformam não só aquele que está jejuando, como aqueles que estão ao seu redor. Olha que coisa interessante. Só para entendermos, casta é um grupo. Efésios capítulo 6. Principado, potestade, não tem que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principado, potestade, hostes. Então, casta é um grupo dentro da hierarquia do inferno. Então, aquele grupo de demônios, eles só são expulsos porque a questão do jejum. Porque quando eu jejuo, olha que coisa interessante, a casta não era expulsa por falta de poder em si, mas por falta de instrução de Deus, por falta de maior intimidade com a situação daquele que estava endemoniado, porque quando Jesus se aproxima dele, o próprio Espírito Santo mostra para ele quem é que está ali, quem é aquela legião. Então o jejum abre para mim um dos dons que existe lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, que é o discernimento do Espírito. Quando eu tenho discernimento de Espírito, eu vou orar, porque o espírito maligno, os demônios, ele atuam de 3 situações. E ó, porque a necessidade do discernimento. Muitas vezes ele só oprime, ele não está ali na pessoa. Ele lança dardos, pensamentos, vontades, mas ele não está na pessoa. Então eu vou expulsar o quê se ele não está na pessoa? Se ele só está perturbando, se ele só está ali tentando influenciar a pessoa. Então a primeira situação, a segunda situação é a questão da possessão. Os demônios entram dentro da pessoa e começam a mudar o seu sentido, vão dominar a sua alma, obrigando ela a fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Aí eu preciso sim, com a autoridade de Deus e com o discernimento do Espírito, estar repreendendo, colocando ele para fora. Aí existe a terceira questão, que é a terceira situação em que o diabo atua, que é a questão da depressão, onde ele entra, ele começa a tirar a alegria, tirar o gozo, começa a fazer com que a pessoa venha aí estar sempre desistindo de tudo e tal e tal. Não estou dizendo aqui que toda depressão é demoníaca, por favor. Existem conflitos. Na verdade, o princípio da depressão é isso, conflitos mal resolvidos, e isso vai abrindo brechas. Em alguns e muitos casos, o maligno entra aí também. Aí não fica só a questão de depressão na questão da alma, mas fica também na questão espiritual. Amém? Então, deixa eu só para a gente estar terminando, para não ficar muito longo esse vídeo. O jejum transforma a pessoa, deixando ela mais próxima de Deus. E Deus vai fazer com que eu discirna, tenha discernimento do que está acontecendo. Como eu vou me posicionar? Se é por opressão, se é por possessão ou se é por depressão. De acordo, se for por depressão, expulsar ali somente não vai resolver. Eu preciso trabalhar na alma da pessoa, eu preciso curar aquelas feridas. É um trabalho a médio e longo prazo. Se é possessão, a pessoa está possuída por demônios, nós vamos trabalhar para que o Espírito Santo venha entrar naquela casa, limpar ela, o que também leva um tempo, precisa discipular. E se é opressão, eu não vou expulsar nada, eu vou conversar, eu vou fechar as brechas para que o diabo não venha mais ter acesso a ela. Porque o que expulsa a casta de demônios é Deus em nós. Tiago, ele disse isso lá no capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando Deus está em mim,
o diabo foge. Os demônios também. Porque a glória de Deus na minha vida ofusca a manifestação do diabo. Então o jejum não é para que eu tenha poder. O jejum é para que Deus esteja na minha vida. Se Deus está na minha vida, o diabo tem que correr. Se Deus está na minha vida, então os demônios não ficam perto. A autoridade, quando eu dou uma ordem, eles têm que obedecer. Porque Deus está na minha vida. Essa é a finalidade do jejum. Amém? Te espero na próxima aula. Vai até o fim, vai dar tudo certo. Glória a Deus. Tá ficando bom. É que eu tenho que parar por causa do tempo do vídeo, para não desmotivar alguém, tá bom?